Isso aí, meu aluno, você que está se preparando para essa prova da PMCE, sabe a importância da matéria informática, dá uma olhadinha em algumas dicas de última hora. Olha só, Linux, o que a banca OCP pode trazer para você? A OCP ela é uma banca mais típica, mais tradicional, e ela formata agora a prova num modelo certo e errado. O que você tem que ficar atento é o seguinte, é que você tem ali no Linux alguns comandos básicos que precisam ser observados. Primeiro comando básico que você fala no Linux. Comando ls para listar arquivos e pastas. Comando cd para copiar arquivos e pastas. Não. Para copiar é o cp. cd para mover. Cuidado, também não. Para mover é mv. O que o cd faz? Change directory. Mudar de pasta. Não é para mudar o arquivo de pasta, mas é para você navegar entre os arquivos e pastas. Então, listar conteúdo, navegar entre os arquivos e pastas, copiar, mover. Só que o mover também pode ser usado para renomear arquivos ou pastas. Então, fica atento a isso. Além dos comandos básicos, você tem que ficar atento a alguns diretórios básicos. O que seriam diretórios? A hierarquia de pastas que o Linux propõe para você. Você tem aí o /etc, que é aquele diretório que vai guardar as configurações do sistema operacional. O /home vai guardar arquivos dos usuários, então dentro dele tem a pasta de cada usuário e por consequência os seus arquivos, documentos pessoais. Você tem aqui também o /bin e o sbin, que são aqueles usados para guardar os binários do sistema. A diferença é que o sbin são aqueles binários que precisam da autorização do administrador. Que, diga-se de passagem, esse administrador é o diretório /root, aquilo que é de competência exclusiva dele. Os binários estão aqui, aqui são os arquivos e pastas do administrador. Então o /root, e aí vem o termo root como usuário raiz, administrador principal aí dentro do universo Linux. Outros conceitinhos básicos que merecem atenção para você dentro lá do Linux. O Linux ele é um sistema operacional case sensitive. O que significa isso? Significa que o Linux diferencia maiúsculo de minúsculo. Para o Linux, você escrever uma pasta escrevendo tudo em caixa alta, o nome dessa pasta, e depois criar uma pasta usando letras em caixa baixa, são pastas diferentes. Por mais que estejam no mesmo local, são pastas diferentes. Para o Windows, não. Para o Windows, as duas são a mesma coisa. Claro que se você colocar um espaço aqui, o espaço é um caractere de texto. Então, se uma não tiver espaço e a outra tiver espaço, são nomes diferentes também para o Windows. Mas espaço dificilmente vai ser representado dentro de uma questão de prova usando essa ideia. O que mais você precisa saber? Uma vez que você falou em diretório, você precisa lembrar de qual vai ser o diretório raiz do sistema operacional Linux. No Windows, o diretório raiz é o C2 '. No Linux, o diretório raiz é o diretório /. Então é só barra. A barra vai indicar para você qual é este representativo diretório raiz do sistema. O Linux é o principal exemplo de software livre, portanto, pode ser mencionado aí a ideia de que ele pode ser copiado, pode ser modificado, posso ter acesso ao código-fonte dele e posso distribuir essa versão que eu fizer ou mesmo aquela que eu copiei de alguém, porque o Linux é software livre e essa é uma característica do software livre que acaba sendo aplicada ao Linux transitivamente. Mas você tem que lembrar que o LibreOffice é outro exemplo de software livre, o Mozilla Firefox, tem versão do Google Chrome também que é software livre, então você tem mais softwares que são software livre, não é apenas o Linux. O Linux é o principal exemplo de tal natureza de sistemas, de programas que oferecem isso para você. O que mais eles vão cobrar sobre o Linux? Sistema de arquivos. Quando você fala em sistema de arquivos, você está falando na organização entre o HD e o sistema operacional. Então o sistema de arquivos ele menciona o que para você? Bom, coloca lá, sistema de arquivos. É uma camada que existe entre o HD e o sistema operacional, efetivamente. Essa camada, chamada sistema de arquivos, ela vai definir como os dados vão ser guardados dentro do HD, o tamanho do espaço que cada informação vai ocupar e assim por diante. O Linux ele tem um conjunto de sistema de arquivos. O principal e o padrão sistema de arquivos que o Linux utiliza é o sistema de arquivos ext. Só que esse ext ele pode aparecer lá para você, ext1, ext2, ext3 e o ext4. O padrão hoje em dia é utilizar o sistema ext4. Embora esse seja o padrão, o Linux reconhece o sistema JFS, ele reconhece o sistema Heiser, que pode aparecer aí em termos de nomenclatura, essas menções, ele suporta esse cara? Suporta. Falar lá no sistema Journal também, que na verdade são quase que a mesma coisa aqui, só que só em termos de menção que podem parecer diferente. E vai falar também que o Linux suporta trabalhar com os sistemas de arquivos NTFS e sistema de arquivos FAT, que são sistemas de arquivos padrão para o Windows. Então NTFS e FAT, sistema de arquivos que o Windows utiliza por padrão,
principalmente o NTFS, que é o padrão do Windows 7, o Windows 10 e assim por diante, mas o Linux consegue reconhecer tudo isso daqui. Fique esperto com essas dicas e uma boa prova!